Boa tarde, tudo bem? Bom, mas depois eu vejo isso aqui. Na aula de hoje a gente vai mudar a chave, tá? A gente vai falar hoje sobre teste da primeira derivada, que vai ser o nosso passo inicial para a gente usar derivadas para estudar comportamentos de funções, tá? Então, primeiro a gente vai relembrar alguns conceitos de crescimento e decrescimento de funções, né? Porque a gente sabe, olhando para o gráfico, a gente sabe quando que uma função é crescente ou decrescente, né? Mas a gente precisa definir bem, né, o que é uma função ser crescente ou decrescente, tá? Então a gente vai começar com isso, depois a gente vai usar o conceito de derivada para a gente fazer o seguinte questionamento. Bom, será que a derivada de uma função me diz algo sobre o fato da função ser crescente ou não? E a resposta é sim. A gente vai ver o que a derivada diz para a gente sobre isso, tá? E a partir daí a gente vai começar a falar de pontos de máximos, pontos de mínimos de funções, tá? Máximo local, mínimo local, usando o teste da primeira derivada, tá? Na aula passada nós falamos de dois teoremas importantes, né? O teorema de Rule e o teorema do valor médio. Inclusive o teorema do valor médio está aqui, só para a gente relembrar, tá? E ele nos diz que se uma função é contínua em um certo intervalo AB e derivável nesse intervalo AB aberto, então com certeza vai ter algum ponto nesse intervalo, tal que a derivada da função desse ponto é igual a esse quociente, né? A gente viu que esse quociente o coeficiente angular da reta que passa pelos extremos desses intervalos. Tá? O coeficiente angular daquela reta secante. Então, o que esse teorema está me dizendo que vai ter algum ponto nesse intervalo, tal que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função desse ponto é igual ao coeficiente angular da secante. Né? Em termos de aplicações físicas, esse teorema nos fala que se essa função for uma função posição de um móvel, de uma partícula, por exemplo, então esse quociente é a velocidade média e esse quociente é a velocidade, esse valor é a velocidade instantânea em um certo ponto, né, no percurso. Então, ele me diz que a velocidade instantânea em algum momento vai ser igual à velocidade média. Tá? Então a gente viu essas ideias na aula anterior, tá? Hoje a gente vai começar a falar sobre taxa de crescimento de funções e o teste da primeira derivada. Tá? Vamos começar pela seguinte definição. Observem o seguinte. Seja f de AB uma função e x1 e x2 pontos que pertencem ao domínio dessa função. Tá? A gente define que f é uma função não decrescente se x1 for menor que x2 implicar em f de x1 menor ou igual que f de x2. O que está nos dizendo? Que se eu estou pegando dois pontos no domínio da função, as imagens desses dois pontos, se o primeiro for menor que o segundo, então a imagem do primeiro vai ser menor ou igual que o segundo. Então, ser não decrescente significa que ela pode crescer ou permanecer estável, que não pode acontecer ela não decrescer, tá? Então, te dar um exemplo aqui. Deixa eu pular aqui as definições. Olha, esse é um exemplo de uma função não decrescente. Essa função aqui é a função piso, né, que a gente falou lá no início do nosso curso. Então, observem. Se eu pegar dois pontos aqui, 0 e 2, por exemplo. Observem, 0 é menor que 2. Tudo bem? F de 0 é quanto aqui? É 0. E F de 2 é quanto? É 2. Está bem aqui, F de 2, 2 está aqui, F de 2 está bem aqui, é 2. Observe, eu peguei 0 é menor que 2 e F de 0 é menor que F de 2. Isso vai funcionar para qualquer ponto do domínio da função. Agora eu poderia ter pegado aqui também, 0,5, por exemplo. Quanto que é F de 0? É 0. E quanto que é F de meio? É 0 também. Observe que nesse intervalinho ela permaneceu constante,
estável. Então, o que não aconteceu aqui nessa função? Em certos intervalos ela permaneceu constante e em outros intervalos ela cresceu, certo? Comparando intervalos distintos, ela cresceu. Então, o que não aconteceu foi ela decrescer. Por isso que eu chamo ela de função, um exemplo de função não decrescente. Tudo bem? E aí nós temos as outras definições. Função crescente, estritamente crescente. Se x1 for menor que x2, então f de x1 é menor que f de x2. Tá? Dá aqui um exemplo dessa. Olha, a função f de x igual a x é uma função que eu chamo de função crescente ou estritamente crescente. Né? Porque se eu pegar quaisquer dois pontos diferentes do domínio dela, um ponto menor que outro, a imagem do menor vai ser vai ser menor que a imagem do maior. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 1 e 2, quanto que é f de 1? É 1. E quanto que é f de 2? É 2. Então, ela é uma função crescente, estritamente crescente. Tá? E de modo totalmente análogo, nós definimos funções não crescentes e funções decrescentes. Tá? Função não crescente é aquela que não decresce, que não cresce. Ou ela decresce, ou então ela permanece estável, tá? Constante. Tá? Então, x1 menor que x2, f de x1 maior ou igual que f de x2, e de modo análogo a função decrescente também. Tá? Aqui, ó. Esse é um exemplo de uma função não crescente. Olhem para o gráfico dela. Ele vem decrescendo até aqui, aqui ele permanece constante, e depois ele decresce novamente. Então, essa é uma função não crescente. Ela não cresce. Ok? E um último exemplo, esse gráfico, que é o gráfico de uma função decrescente ou estritamente decrescente. Tá? Ficou claro essas ideias? Tá? Então, deixa eu só anotar aqui. Dessas 4 definições, eu vou colocar aqui apenas 2, tá? A função crescente e a função decrescente, tá? Que as outras a gente já sabe como proceder, é só colocar o menor igual ou o maior igual. Decrescente. Tá? Então, uma função é crescente se eu tenho a seguinte coisa: se x1 for menor que x2, então a imagem desse é menor que a imagem desse. Tá? E a função é decrescente quando, se x1 for menor que x2, então a imagem do primeiro vai ser maior que a imagem do segundo. Tudo bem? Então isso aqui é só para a gente definir bem, algebricamente falando, matematicamente falando, o que são funções crescente e decrescente. Ok? Alguma dúvida nessas definições? Não? Tá. É claro que nós temos funções em que, em certo... Diga, querido. Quando ela for... Sim, mas quando ela for crescente ou decrescente? Decrescente é essa aqui, ó. Deixa eu desenhar um gráfico aqui. Se eu mostrar só o gráfico para vocês, intuitivamente, vocês saberão me dizer se a função é crescente ou decrescente. Por exemplo, essa função aqui e essa outra função, essa daqui é crescente ou decrescente? Crescente. Por quê? Pega 2 pontos do domínio dessa função. Pega um x1 e pega um x2. A imagem do x1 está aqui, ó. A imagem do x2 está aqui, ó.
Então, x1 é menor que x2. E f de x1 é menor, vou colocar assim, que f de x2. Então, o fato de x1 ser menor que x2 implicar na imagem do primeiro ser menor que a imagem do segundo, me diz então que, pelo menos nesse intervalo, a função é crescente. E na decrescente é o contrário. Pega um x1 aqui e pega um x2 aqui. Então, a imagem do x1 está aqui. A imagem do x2 está aqui. Então, x1 é menor que x2, mas f de x1 é maior que f de x2. Então, aqui o sinal inverte. Então, agora ela é decrescente. Tudo bem? Ficou claro? Tá. É claro que nós temos funções que, em certos intervalos do domínio delas, ela é crescente, e em outros intervalos ela é decrescente. Uma função não necessariamente precisa ser crescente ou decrescente em todo o seu domínio. Em certas partes do domínio dela, ela pode ser crescente, em outras partes não. Por exemplo, a função quadrática. Essa função quadrática, ela é decrescente para x menor que zero e ela é crescente para x maior que zero. Tá bom? E, na verdade, a maioria das funções, se bobear, elas têm taxas de crescimento diferentes em diferentes intervalos de seu domínio. Tá? E aí a gente precisa... vamos supor que você tem uma função que modele uma determinada situação e você precisa saber se essa função, se essa situação está tendo uma certa taxa de crescimento ou está tendo uma certa taxa de decrescimento. E para isso que a gente estuda cálculo, para isso que a gente estuda esses modelos de funções, né? Então eu preciso de uma ferramenta que me dê de maneira mais fácil esses intervalos de crescimento e decrescimento das funções. Então, se eu te der uma função, como é que tu vai saber em quais intervalos ela é crescente ou em quais intervalos ela é decrescente? Pode ser que você não saiba esboçar o gráfico dessa função. E aí, se eu soubesse esboçar o gráfico dela, é muito fácil. Eu olho para o gráfico e digo se ela é crescente nesse certo intervalo ou decrescente nesse certo intervalo, e aí eu resolvo o problema que eu estou modelando por essa função. Mas se eu não sei o gráfico dessa função, o que me permite dizer que essa função é crescente ou decrescente nesse ou naquele intervalo? É isso que a gente vai ver agora, tá bom? E isso é o que é o resultado desse teorema. Que é o teorema sobre crescimento e decrescimento de funções. Ele diz o seguinte: considere uma função f contínua em um certo intervalo AB, fechado, e derivável em um certo nesse mesmo intervalo, só que aberto. Tá? Então, o que ele diz? Primeiro caso: se a derivada da função for positiva para todo x no intervalo AB, então isso implica dizer que f é crescente nesse intervalo. E o contrário vale também. Se a derivada da função for negativa para todo ponto no intervalo AB, então a função é decrescente. Então esse é um teorema poderoso que, através dele, o que ele está nos dizendo? Ele nos diz que se eu quero estudar taxa de crescimento de funções, basta que eu olhe para o sinal da derivada dessa função. Que se a derivada for positiva, então a função é crescente. Se a derivada for negativa, então a função é decrescente. E isso é uma ferramenta muito poderosa. Eu não preciso olhar para o gráfico da função propriamente falando. Basta que eu saiba estudar o sinal da derivada dela. E aqui entra um dos tópicos que vocês estudaram, espero, lá no ensino básico e no início do nosso curso, que é aquela parte de estudo de sinal de funções. Lembra que vocês têm que fazer o estudo de sinal, aí bota intervalinho, mais, menos, faz a interseção. Aqui a gente vai usar muito isso. Tá? Por isso que os conceitos básicos são importantes. Tá? Vamos demonstrar esse teorema
A gente vê que ele é verdadeiro, tá? Então, para demonstrar esse teorema, eu vou fazer o seguinte. Sejam x1 e x2 que pertencem ao intervalo AB com x1 menor que x2. Eu vou tomar 2 pontos no intervalo AB, está aqui o intervalo AB, ó. AB. Aí eu vou tomar 2 pontos, um x1 e um x2 aqui. x1 menor, estritamente menor que x2. Tudo bem? Bom, por hipótese, eu sei que a função é contínua em AB e derivável em AB. Se ela é contínua e derivável nesse intervalo, como o intervalo x1 e x2 está contido no intervalo AB, então ela continua sendo contínua e derivável em x1 e x2. Todo mundo concorda com isso? Tá? Esse intervalo é um subconjunto desse intervalo, então f é contínua no intervalo x1 e x2 e f é derivável no intervalo x1 e x2 aberto. Tudo bem? Bom, quando eu tenho uma função contínua em um certo intervalo e derivável nesse intervalo aberto, o TVM me diz que existe um ponto nesse intervalo tal que isso aqui acontece. Concorda ou não? Tá? Então vai existir, pelo TVM, pelo teorema do valor médio, existe alguém no intervalo x1, x2, tal que a derivada da função nesse ponto vai ser igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Tá claro? Só esqueci de colocar uma coisa, eu estou demonstrando o item I, tá? Eu vou provar que se a derivada for maior que zero, então a função é crescente. O outro item é análogo. Tudo bem até aí? Tá. Então, agora note o seguinte, ó. Nós temos o seguinte, deixa eu só, vou pegar esse cara que está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando, vai ficar assim, ó. F de x2 menos f de x1 vai ser igual a derivada da f em c vezes x2 menos x1. Tá claro? Tá. Agora, por hipótese, no item I, a derivada é positiva para todo mundo no intervalo AB. Então, isso significa que esse camarada aqui é positivo. Tudo bem? Essa diferença aqui, x2 menos x1, o que vocês acham? Isso aqui é positivo ou negativo? É positivo. x2 não é maior que x1? Então, se fizer x2 menos x1, essa diferença vai ser positiva. Então, isso aqui é positivo. Bom, um produto de números positivos dá positivo. Significa que f de x2 é maior que f de x1. Isso aqui é positivo, então passo para o outro lado, isso é maior que isso. Bom, mas olha de onde nós saímos. Eu parti do fato de que x1 é menor que x2, lembrando que x1 e x2 são pontos quaisquer no intervalo AB. Então, eu saí do fato de x1 ser menor que x2 e cheguei em f de x1 ser menor que f de x2. O que é isso? É a definição de que a função é crescente. Se x1 for menor que x2, f de x1 é menor que f de x2 e, portanto, isso aqui conclui que f é crescente. É crescente no intervalo que eu estou trabalhando, em AB. Tá? É crescente em AB. O item 2 é análogo, tá? Esse é o item 1, o item 2 é análogo. Você vai pegar x1 menor que x2
e aqui você vai concluir que f de x1 é maior que f de x2. E, portanto, a função vai ser decrescente. Ficou claro, gente? Então, com o auxílio do teorema do valor médio, a gente conseguiu mostrar que se você tem uma função e você estuda o sinal da derivada dessa função, e o sinal da derivada te diz que a derivada é positiva em um certo intervalo, lembrando que eu estou falando de certos intervalos no domínio da função. Se a derivada for positiva em um certo intervalo, a função é crescente nesse intervalo. Se ela for negativa, a função é decrescente. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos disso? Olha o primeiro exemplo. Exemplo. Vamos pegar a função f de x igual a x ao quadrado. Mas bem simples. Eu quero saber em quais intervalos essa função é crescente e em quais intervalos ela é decrescente. A gente já sabe para essa. Eu já sei que ela é decrescente para x menor que zero e crescente para x maior que zero. Mas vamos tentar usar, nesse exemplo bem simples, o resultado desse teorema. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que olhar para a derivada dessa função. Quem que é a derivada de x ao quadrado? 2x. E agora eu preciso estudar o sinal dessa função. Tudo bem? E aí, como é que a gente faz para estudar o sinal de uma função? Primeiro eu tenho que olhar para a raiz dessa função. Quem é a raiz de 2x? Raiz é o valor do domínio que anula a função. Qual é o x que eu tenho que colocar aqui para que isso aqui dê zero? Zero. Então a raiz dessa função é zero. Tudo bem? Isso aqui é uma função de que tipo, gente? Primeiro grau. Gráfico de função do primeiro grau é como? É uma reta. Uma reta crescente ou decrescente? Crescente. Então é uma reta que vai fazer algo assim aqui, ó. Tudo bem? Significa que daqui para cá, essa reta está acima do eixo das abscissas. Então aqui é a parte positiva da função. Daqui para cá, está abaixo. Então aqui é a parte negativa. Este ponto, que é raiz da derivada, ele pertence ao domínio dessa função. Então, eu vou colocar a bolinha aqui fechada. Tudo bem? Então, isso aqui é o estudo do sinal da derivada da f. Como que isso vai se refletir na função f? Vai se refletir da seguinte forma. Como daqui para cá a derivada é positiva, então a função f daqui para cá ela vai ser crescente. Como daqui para cá a derivada é negativa, então daqui para cá a função f vai ser decrescente. Então, por esse esqueminha, eu já sei que f é crescente em 0 a mais infinito. E f é decrescente em menos infinito a zero. Tudo bem? Essa função a gente sabe como esboçar o gráfico dela, né? Só reforçando, essa é bem simples. É uma parábola com cavidade voltada para cima. Então, de fato, quando eu olho para o gráfico, o que eu fiz aqui
fica ratificado, né? Se ratifica. Aqui ela é crescente e aqui ela é decrescente. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então é isso que a gente vai brincar agora, tá? A gente vai brincar com isso. Vai estudar crescimento e decrescimento de funções. Olha a próxima. Função x ao cubo. F de x igual a x à terceira. Tá? Vamos ver. O que eu faço? Primeira coisa, derivo a função. Primeira coisa é derivar a função. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E agora eu tenho que estudar o sinal dessa função. Qual a raiz dessa função? X igual a 0. E só tem ela como raiz, é uma raiz de multiplicidade 2. Tá? Então, vamos estudar o sinal da derivada. Está aqui 0. 0 pertence ao domínio da f, vou colocar fechado, está no domínio da f'. Tá? Isso aqui é uma função de que tipo? Segundo grau. Gráfico desse tipo de função é o quê? Uma parábola. Nesse caso, concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Como só tem essa raiz, então o gráfico deve fazer algo assim, ó. Tudo bem? Todo gráfico está acima do eixo das abscissas. Claro que aqui no 0 ele toca o eixo das abscissas, mas todo o restante está acima. O que isso significa? Que ela é sempre positiva. Tudo bem? Como que isso vai se refletir na função f? Vai se refletir da seguinte forma. Ela é todo o tempo crescente. Tudo bem? De fato, né? Quando eu olho para o gráfico da função, o gráfico da x ao cubo, ele é assim, ó. Ele é assim, ó. Né? Então, olho da esquerda para a direita, ele é todo o tempo crescente. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Vamos ver a próxima. Próxima. Aí já fica mais bonitinho, né? É uma polinomial de grau 4. 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Tá? Vamos estudar o sinal da derivada. Primeira coisa que a gente faz é derivar ela. Então, quem é a derivada dessa função? 12x ao cubo menos 12x ao quadrado, menos 24x. Tudo bem? Preciso dos zeros, das raízes da função. Então, aqui foi bem facinho encontrar as raízes de cara, só olhando. Aqui não é tão trivial assim. Mas tem uma raiz que de cara eu já consigo saber quem é. Quem é? É o zero. X igual a zero, zero essa função, né? Mas vamos identificar as raízes dessa função, tá? Vamos igualar a zero isso aqui. O que eu posso pôr em evidência aqui? 12x, muito bem. 12x vezes, aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar x menos 2. Isso igual a zero. Tudo bem? Então, um produto igual a zero, então significa que esse é igual a zero. Primeiro caso, 12x igual a zero, e daí x é igual a zero, que é a primeira raiz que a gente já tinha visto. E segundo caso, x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Aí aqui eu tenho que calcular as raízes, né?
Isso aqui vai dar 1 mais 8 dá 9. Então, x vai ser 1 mais ou menos 3 por 2, né? Que vai dar 2 e menos 1. Tá? Soma 1, produto menos 2, tá certo. Ok? Tá? Encontrei as raízes. Agora eu vou estudar o sinal. Só que agora, como é que eu vou estudar o sinal? Eu reescrevi esse polinômio como um produto. Se eu for tentar estudar o sinal desse polinômio do jeito que ele está aqui, eu vou me complicar, porque eu não sei como é o gráfico dessa x ao cubo. Mas aqui, nessa forma que está escrito, f' de x igual a 12x vezes x quadrado menos x menos 2, dessa maneira, é legal estudar o sinal, porque agora eu tenho um produto. Então eu vou usar aquelas ideias que vocês viram de inequações produtos. Lembra de inequação produto, inequação quociente, essas coisas? É isso que a gente vai usar, tá? Então, como é que vai ficar? Esse aqui é a primeira parte do produto, 12x. Vou analisar o sinal dele. Quem é a raiz desse polinômio? 0. Tá? Vem aqui 0. Bom, esse polinômio é um polinômio de grau 1. Então é uma reta. Aqui é crescente, aqui é positivo, aqui é negativo. Tá bom? Agora outra parte. X quadrado menos x menos 2. As raízes desse, quem são? 2 e menos 1. Eu vou colocar, faz alinhado com o primeiro, tá? Menos 1 aqui, 2 para cá. Esse polinômio é um polinômio de grau 2. Parábola com cavidade para cima. Então faz isso aqui assim, ó. Então daqui para cá é positivo, que está acima do eixo x. Daqui para cá também é positivo, está acima. E daqui para cá, como está abaixo, é negativo. Tudo bem? Como aqui é formado por um produto, eu vou traçar a interseção desses sinais. Tá bom? Então aqui eu vou ter agora o sinal da derivada, que vai ser o produto desses dois. Bem, aqui está o 0. Aqui está o 2. Aqui está o menos 1. Então vamos fazer o jogo de sinal. Mais e menos, menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Mais e mais, mais. Então é assim que varia o sinal da derivada. Ok? Como que isso vai se refletir na função f? Função f, aqui ela vai ser decrescente, aqui ela vai ser crescente, aqui ela volta a decrescer e aqui ela volta a crescer. Tá bom? Então, depois de estudar tudo isso, aí você agora formaliza a conclusão do problema. Né? Então, f é crescente. Aonde? Ela é crescente nesse intervalo de menos 1 a 0, união esse intervalo de 2 a mais infinito. Tá bom? E f é decrescente em de menos infinito a menos 1 a menos 1, união de 0 a 2. Pronto. Então agora a gente já sabe onde a função f é decrescente e onde ela é crescente. Tá bom? E isso fica bem evidente quando a gente olha para o gráfico da função. Tá? Aqui está o gráfico. A gente ainda vai aprender como esboçar gráficos de funções como essa, usando derivadas, tá? Nas próximas aulas. Semana que vem eu acho que já tem uma aula só de gráfico. A gente vai vir para cá para ter uma aula só de como a gente construir e estudar gráficos de funções. Tá? Então, tá aí o gráfico da função desse polinômio de grau 4. Tá? Decrescente de menos infinito até menos 1, de 0 a 2, crescente de menos 1 a 0 e de 2 a mais infinito.
Tudo bem? Dúvidas? Se tiver dúvida, pergunta, tá, gente? Se tiver dúvidas, pergunta. Vamos ver agora esse próximo item. É o item 4, item D. Então agora uma função saindo dos polinômios um pouquinho, né? Ficar só em polinômio é chato. Vamos para umas trigonométricas agora. 2 cosseno x mais cosseno ao quadrado de x, olhando apenas para o intervalo de 0 a 2π. Tá bom? Tá, vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro, olhar para a derivada. Derivada da f. Tá? Derivada de 2 cosseno x menos 2 seno x. Tá bom? Mais derivada de cosseno ao quadrado de x, 2 cosseno x vezes menos seno x, pela regra da cadeia. Tá bom? Então, organizando isso aqui, vai ficar assim, ó, f' de x igual a... Eu posso pôr menos 2 seno x em evidência? Vou pôr menos 2 seno x em evidência. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar mais cosseno x. Tudo bem? Dúvidas? Tá. Essa função aqui, ela é curiosa, essa derivada é curiosa, porque só tem um fator aí que eu preciso estudar o sinal. O outro eu já sei. Qual é o fator que a gente já sabe o sinal? Tenho este fator e tenho este fator. Qual dos dois eu já sei o sinal? Na verdade, a gente já sabe dos dois, né? Porque a gente já sabe o comportamento da seno e do cosseno. Mas o primeiro que já é bem claro, assim, o sinal, é o 1 mais cosseno. Qual é o sinal de 1 mais cosseno? Positivo. Por quê? Porque o cosseno, ele fica variando entre 1 e menos 1. Sim ou não? Se eu somar uma unidade a todo mundo, menos 1 mais 1 dá 0. 1 mais cosseno. 1 mais 1 dá 2. Então, olha só. 1 mais cosseno é sempre positivo. Isso faz todo sentido, né? Porque olha para o gráfico do cosseno. Você olha para o gráfico do cosseno, ele é assim, ó. Ele vem aqui, ó, 1 e aqui o menos 1. Esse é o gráfico do cosseno. Quando tu pegas 1 mais cosseno, o que acontece com o gráfico do cosseno? Ele sobe uma unidade, né? Então ele vem aqui no 2 e aqui no 0. Tudo bem? Então a imagem dele passa a ser 0 e 2, ao invés de menos 1 e 1. Então esse termo aqui, galerinha, isso aqui é sempre positivo. Então só me interessa estudar o sinal desse. Acho que também é fácil. Eu sei estudar o sinal de seno. Por quê? Porque eu sei que o gráfico da função seno, ele é assim, ó. O gráfico da função seno é assim. Tá? Aqui é 0, aqui é π meios, aqui é π, aqui é 3π meios e aqui é 2π. Tudo bem? Significa que o seno, ele é positivo aonde? De 0 a π. E negativo de π a 2π. Só que aqui não é seno. Aqui é menos 2 seno. Bom, esse 2, o que ele faz com o gráfico? Ele só vai fazer o espichamento aqui. Ele vai
dilatar para cima e para baixo. Só vai alterar a imagem, no domínio não mexe nada, tá bom? E esse negativo? Esse negativo faz um negócio legal. O que ele faz? Ele reflete em torno do eixo X. Então, ele vai fazer isso aqui assim, ó. E vai esticar. Então, esse aqui, que eu vou colocar de vermelho ou rosa, não sei, que é o gráfico de menos 2 seno x. Tudo bem? Então, o sinal da derivada vai ser o seguinte, ó. Quais são as raízes? 0, π, 2π. E eu estou interessado nesse intervalo mesmo, 0 a 2π, tá? Como que vai ser o sinal? O sinal aqui vai ser positivo ou negativo? Negativo. E aqui? Positivo. Então, isso significa que para a função f, 0, π, 2π. Para a função f, aqui vai ser decrescente e aqui vai ser crescente. Tudo bem? Tá? Então, aqui está o gráfico dessa função. Olha, de 0 a π, ele é decrescente, e de π a 2π, ele é crescente. Dúvidas? Tá claro, gente, para vocês qual é a dinâmica? Tá? Belezinha. Por que a raiz é π? Porque toca no eixo x, aqui, aqui, aqui. Onde toca no eixo das abscissas se encontram as raízes, tá bom? Vamos para mais um exemplo. O último dessa parte. F de x igual a 4x ao quadrado mais 1 sobre x. Tá? Primeira coisa, derivar. Vamos derivar essa função. Derivada de 4x quadrado, 8x. Derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. Tá claro? Por quê? Porque é x a menos 1, deriva. Então, menos 1 cai, diminui uma unidade no expoente. Então, fica menos 1 sobre x2. Tá? Só para relembrar. Tá? Do jeito que está essa função, fica um pouquinho chato para a gente conseguir estudar o sinal dela. Porque eu tenho uma diferença aqui. Diferença não é legal. O legal é quando tem produto ou quociente. Tá? Então, vou tentar reduzir isso a um só denominador. Vai ficar assim, ó, f' de x igual a 8x ao cubo menos 1 sobre x quadrado. Agora tá legal, porque agora eu tenho um quociente. Tudo bem? Do numerador e do denominador, qual eu não preciso estudar o sinal? O denominador, porque é x ao quadrado. Eu já sei que isso aqui embaixo é sempre positivo. Pode dar zero? Não. Zero não está no domínio da derivada. Mas ele está no domínio da f? Também não. 1 sobre x. Também não está no domínio da f. Então tem que ter cuidado com isso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos igualar a zero isso aqui para a gente encontrar as raízes desse polinômio. Vai ficar assim, ó, 8x3 menos 1 sobre x2 igual a zero. Isso dá zero quando o numerador zera. Então, 8x3 vai ter que ser igual a 1. x3 vai ter que ser igual a 1 oitavo.
e, portanto, x vai ter que ser igual a raiz cúbica de 1/8. Tudo bem? Dúvidas? Uma raiz cúbica de 1/8 é meio, né? Espera aí. X é igual a raiz cúbica de 1/8. Eu falei raiz cúbica imaginando raiz quadrada. Então, x é igual a meio. Agora, tudo bem? Tá? Então, vamos lá. Vamos estudar o sinal desse quociente aí. Bom, 8x ao cubo menos 1, como que é o sinal dele? Só do numerador. A raiz desse polinômio, eu já achei, é meio. Tá? Eu vou colocar meio aqui, ó. Aqui, isso é um polinômio de grau 3, 8x ao cubo menos 1. Então, ele é uma curva assim, ó, deslocada, tá? No meio. Então, ele vai ser crescente, vai ser positivo aqui, e aqui vai ser negativo. Tá bom? O denominador, eu não preciso estudar o sinal, porque é x quadrado, eu sei que é sempre positivo. Mas eu vou colocar ele aqui por um pequeno detalhe que vocês vão ver. Tá? Vou colocar o x quadrado aqui a bolinha está fechada. Tá? E quando eu colocar o x quadrado aqui, que bem aqui vai estar o zero, eu vou pôr a bolinha aberta. Isso é muito importante. Apesar de eu não ser necessário eu estudar o sinal dessa função x quadrado, eu vou colocar ela para vocês conseguirem visualizar que o zero não está no domínio da função. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Então aqui é positivo, porque x quadrado é tudo positivo. Só aqui que não aparece, tá bom? E aí quando eu faço a interseção dos dois, que é na equação quociente, então aí eu tenho o sinal da derivada. Tá? Então aqui zero aberto. Aqui meio. Esse meio eu vou puxar um pouco mais para cá, tá? Só para não ficar tão junto aqui. Meio. Então aqui é negativo, negativo. Então meio aqui, bolinha fechada. Então aqui menos e mais, menos. Menos e mais, menos. Mais e mais, mais. Tá bom? Como é que isso vai se refletir na função f? Na função f, isso se reflete da seguinte forma. Aqui ela é decrescente, aqui ela continua decrescendo e aqui ela cresce. Agora você consegue perceber a importância, porque f é crescente nos seguintes intervalos. No seguinte intervalo, meio a mais infinito. E ela é decrescente nos seguintes intervalos. Menos infinito a zero, união zero a meio. Nesses intervalos. Se eu não tivesse colocado isso, quando você viesse estudar o sinal da derivada, você ia colocar que ela era decrescente em todo esse intervalo e crescente nesse intervalo. E aqui você ia escrever crescente aqui, ok, mas decrescente você não ia escrever assim. Você ia escrever de menos infinito a meio e errar. Percebeu a importância agora de ter colocado isso? Esse ponto zero, ele não está no domínio dessa função. Então tomem muito cuidado com isso, tá? Então quando a gente olha para o gráfico da função, olha só o gráfico dela. Vou ter que colocar aqui no GeoGebra, peraí. Olha só, é 4x ao quadrado mais 1 sobre x. Olha só, esse é o gráfico da função. Ó. Deixa eu ampliar para enquadrar aqui. Olha só. Então, a reta x igual a zero, ela é uma assíntota ao gráfico, não está no domínio da função. Tá?
Ele vem decrescendo, continua decrescendo, vai lá para menos infinito. Aqui ele vem lá de cima agora, decrescendo até aqui no meio, o meio está bem aqui, ó, e do meio em diante ele começa a crescer de novo. Tá bom? Então decresce, decresce, depois cresce. Se eu não tivesse colocado o sinal do x quadrado, eu iria colocar que ele era decrescente de menos infinito até meio, o que não é verdade. Zero não está no domínio da função. Diga. Mas como é um ponto em que fica na divisa entre ser decrescente e ser crescente, a gente prefere colocar aberto. Tá? Mas é uma pergunta interessante. Aqui, professor, não tinha que ser fechado aqui? Pode até colocar, mas como é um ponto que é o limite entre o decrescimento e o crescimento, em geral se coloca aberto mesmo. Tá bom? Beleza, alguma dúvida, gente, até aí? Não? Diga, filho. No meio? Como eu falei. Você poderia colocar fechado aqui, mas como é um ponto em que está, digamos assim, dividindo bem no meio do decrescimento e do crescimento da função, então em geral a gente coloca fechado, coloca aberto. Tá bom? Que seria um ponto ali que está só para indicar que a partir daquele ponto todo o restante é decrescente e o crescente, tá bom? Bom, vamos para o outro tópico da aula de hoje, que é o teste da primeira derivada, tá? O teste da primeira derivada, ele é um teste que usa a primeira derivada para você identificar os pontos críticos de uma função. Em geral, os pontos de máximo, ponto crítico não, na verdade o ponto de máximo e o ponto de mínimo da função, caso existam, tá? Então, olha lá, suponha que C seja um ponto crítico de uma função contínua f. O que é um ponto crítico mesmo? Ou não existe. Um ponto onde a derivada é nula ou não existe. Tá? Então, considere um ponto crítico. Aí, olha só. Se o sinal da derivada da função mudar de negativo para positivo em C, eu falei, mas na verdade está escrito o contrário, né? Primeiro item. Se o sinal mudar de positivo para negativo, então o que isso vai significar para a função? Vai significar que a função tem, nesse ponto crítico, um ponto de máximo local. Então a derivada, vamos pegar um exemplo aqui, bem aqui, ó. Esse ponto. A derivada passou de positiva para negativa, nesse ponto. Significa para a função que ela cresceu e depois decresceu. Então, esse é um ponto de máximo local. E o contrário já é mínimo local. Aqui ela passou de negativa para positiva. Então, a função decresceu e depois cresceu. Então, esse é um ponto de mínimo local. Pronto. Então, o teste da primeira derivada é simplesmente um teste que me permite determinar os pontos de máximo ou de mínimo de uma função em certos intervalos. Mas percebam que eu estou falando dos pontos de máximo ou de mínimo locais. Tudo bem? Local. E nessa função, esses dois pontos são pontos de mínimo. Mínimos locais. Será que essa função tem um mínimo global? Será que essa função tem um máximo global? Esse é um ponto de máximo local. Será que tem um máximo global? Essa pergunta ainda fica um pouco em aberta. Essa daqui a gente viu o gráfico. A gente viu que essa daqui tem um ponto de mínimo global. E não tem um ponto de máximo global. Por quê? Porque aqui ela continua crescendo indefinidamente e aqui ela cresce indefinidamente também. Então esse de fato é um ponto de mínimo local e não global. Tá? Mas, por enquanto, o que a gente quer saber é isso, é determinar os possíveis pontos de máximo ou de mínimo locais da função olhando para a primeira derivada. Uhum. Decresceu e cresceu duas vezes, sim.
Do seno? Não, mas aqui é um ponto de mínimo só. Mínimo local. Global? Não, porque aí vai depender do restante do comportamento da função. Ela pode explodir para um lado, para cima, para baixo, ela pode ter uma assíntota horizontal e estabilizar, então não dá para afirmar isso ainda. Tá? A gente vai conseguir afirmar isso mais à frente, mas por enquanto ainda não. Tá bom? Ficou claro, gente, com esse teorema? Então a derivada passou de positiva para negativa, máximo local. De negativa para positiva, mínimo local. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos sobre isso, tá? Exemplo. Primeiro, a seguinte função, f de x igual a 2x ao cubo mais 3x2 menos 36x. Tá? Quero determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função e aí já determinar também os seus extremos relativos. Extremos relativos são os pontos de máximo ou de mínimo locais. Tá? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, derivar a função. Derivada dessa função é 6x² mais 6x menos 36. Segunda coisa, agora eu vou achar os pontos críticos. Quando eu igualo a zero a derivada, antes que eu estava falando de encontrar as raízes da derivada, o que na verdade eu estava fazendo era determinar os pontos críticos. Tá? Então vamos falar diferente agora. Vamos determinar os pontos críticos da função. Tá? Então, para isso a gente iguala a zero, porque essa derivada existe para todo real. Então basta igualar a zero. Aqui eu posso dividir tudo por 6 para facilitar a minha vida. Tá bom? E aí o discriminante disso aqui vai dar 1 mais 24, que dá 25. Tá? E as raízes são menos 1 mais ou menos 5 sobre 2, que vai dar 2 e menos 3. Essas são as raízes. Soma menos 1, produto menos 6, tá certo. Ok? Tá. Agora, a gente vai estudar o sinal. Tá bom? Vamos estudar o sinal da derivada. Raízes menos 3 e 2. Parábola, concavidade para cima, então faz isso aqui, ó. Então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Ok? Como que isso se reflete para a função? Menos 3, 2, aqui cresce, aqui decresce, aqui cresce de novo. Ok? Tá? O que isso significa agora, pelo teste da primeira derivada? Pelo teste da primeira derivada, o que nós temos agora é que x igual a menos 3 é ponto de quê? De máximo local. E x igual a 2 é ponto de mínimo local. Tudo bem? F, agora, sem usar o teste da primeira derivada, né? Na verdade, deveria ter escrito crescimento e decrescimento antes, tá? Mas tudo bem. F é crescente aonde? Menos infinito a menos 3, união 2 a mais infinito.
e f é decrescente aonde? Menos 3 a 2. Tudo bem? Difícil isso? Muito simples. Basta saber achar os pontos críticos, estudar o sinal e aí usar o teste, tá? Olha o gráfico dessa função aí. Ó. Observem que os dois pontos são, de fato, pontos de extremos relativos. Pontos de máximo e de mínimo locais. Tá? Porque a função continua crescendo para cá, continua decrescendo para lá. Então, eles não são pontos de máximo ou de mínimo globais. Tá bom? Vamos ver essa outra aqui, mais bonitinha, tá? Sair de novo dos polinômios. F de x igual a x quadrado vezes z elevado a menos x. Tá bom? Deixa eu só ver o que falta ainda aqui pra gente. Isso. 2, 3, 4. Tá, não tem. Tá, então, vamos lá. Primeira coisa, derivar. Derivada dessa função. Tem que usar a regra do produto. Então, deriva a primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é menos e elevado a menos x, porque eu estou usando a regra da cadeia. Derivada de e elevado a menos x é e elevado a menos x, vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Aí eu puxei logo menos para cá. Tá claro para todos? Tá. Dá para melhorar essa escrita aí, né? Olha só. X e e elevado a menos x, eu posso pôr esse menos aqui logo? Tá? Vou colocar esse menos logo aqui. E tirar isso aqui. E elevado a menos x. Pronto, fica melhor. Então, olha, x e elevado a menos x é fator comum. Posso pôr em evidência? Então vamos pôr em evidência isso aqui. Vai ficar x vezes e elevado a menos x vezes 2 menos x. Você sempre tem que dar um jeitinho de arrumar a tua função, a derivada da tua função, para te poder estudar o sinal dela. Porque se eu deixar desse jeito aqui, eu não vou conseguir estudar o sinal desse troço aqui. Então, agrupa. Agora eu consigo estudar o sinal disso. E o sinal disso também. Isso aqui é uma reta. Fácil estudar o sinal. Aqui eu tenho um produto. Mas observe, eu não preciso estudar o sinal desse produto todo. Por quê? Porque a exponencial é positiva. E elevado a qualquer coisa, menos x, é sempre positivo. Tudo bem? Então isso aqui, só isso aqui, é positivo sempre. Então não preciso estudar o sinal. Só vou precisar estudar o sinal desse fator e desse fator. Tá? Então vamos lá. X. Vamos achar os pontos críticos, né? Vamos igualar isso aqui a zero. Quais são os pontos críticos? É quando x vezes e elevado a menos x é igual a zero. E daí eu tiro que x é igual a zero, porque e elevado a x não zera. Eu posso passar dividindo, então x é igual a zero. Tá? E segundo, 2 menos x igual a zero e, portanto, x igual a 2. Então, esses são os pontos críticos. Tem ponto onde a derivada não existe? Não. Tá? Então, aqui.
Estudar o sinal agora desse fator. Já vi que esse fator aqui é sempre positivo, então não preciso estudar o sinal dele. Vou estudar o sinal só do x. A raiz dele é 0, como a gente já viu. Então aqui ele é positivo e aqui ele é negativo. Tá bom? E agora 2 menos x. A raiz dele é 2, está aqui. Só que essa reta é uma reta decrescente. Então ela faz assim, ó. Então aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Cuidado. Tudo bem? Faz a interseção, obtém o sinal da derivada. Então aqui é 2, aqui é 0. Menos e mais, mais e mais e menos, menos. Tá? Então, como que isso se reflete na função f? Aqui ela é decrescente, aqui ela cresce e aqui ela decresce. Tudo bem? Então, f crescente. Gente, é preciso escrever isso na hora da prova. Fazer só isso não está completo. Tá? Então escrevam sempre onde ela os intervalos. Tá? Ela é crescente 0 e 2, aqui. Decrescente menos infinito a 0, união 2 a mais infinito. Tá? Daqui para cá, daqui para cá. Pelo teste da primeira derivada, x igual a 0 é mínimo local. X igual a 2 é máximo local. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Olha o gráfico dessa função, como é curioso. Nota aí o gráfico para a gente. Aí, olha lá. X igual a 0 é mínimo local. Mas quando eu olho para o gráfico, aí entra aquilo que você... Aqui da frente, como é o nome dele? Como é seu nome? Caio. Caio. Olha, esse exemplo aí entra aquilo que você tinha perguntado, ó. A gente viu aqui que x igual a 0 é mínimo local pelo teste da primeira derivada, mas na verdade esse é um exemplo de que ele é um mínimo global, porque aqui a função vem decrescendo, só que y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Ela vem se aproximando cada vez mais do eixo das abscissas, mas nunca chega lá. Qual é o único ponto do gráfico dessa função que toca no eixo das abscissas? É no 0. Então, ele que vai ser o mínimo global. Tá? Então, quando eu olho só para cá, a nossa intuição nos diz que ele começa a decrescer e vai embora para menos infinito. Mas nem sempre isso acontece. Se acontecesse, aí esse cara nunca ia ser global. Ia ser só local. Mas eu tenho contra-exemplos. Então, tem que ter cuidado com isso. Agora, o x igual a 2, bota lá de novo, x igual a 2, ele não é máximo global, ele só é máximo local. Né? Porque aqui, sim, ó, ela decresce daqui lado, mais infinito vem embora para cá. Tá? E aí vai ser legal, mas nas outras aulas, quando a gente for falar, a gente ainda vai falar na próxima aula de teste da segunda derivada, e aí depois a gente vai para a aula de gráficos. Tá? Quando a gente for falar de gráficos, aí a gente vai fazer um apanhado geral sobre tudo que a gente estudou desde o limite. E é muito legal, porque aí tu vai estudar. Lembra o que a gente tinha que fazer para encontrar as assíntotas verticais e horizontais de uma função? Você de óculos, lembra? Não? Lembra? Como é que acha a assíntota horizontal? Para mais infinito e para menos infinito. Você estuda o limite da função quando x tende a mais e a menos infinito. E as possíveis assíntotas, né? Nesse caso, quando eu estudasse
quando eu for estudar o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, aí eu vou encontrar como resultado que esse limite é zero. Tudo bem? Quando eu for estudar o sinal de x tendendo a menos infinito, aí eu vou encontrar que o resultado, entre aspas, que não é um resultado, porque não é o valor verdadeiro do limite, mas sim o comportamento da função, vai ser mais infinito. Tiago, a oblíqua tem funções que possuem assíntotas oblíquas, mas a gente não colocou no conteúdo programático, assíntota oblíqua, tá? Só as horizontais e verticais. Aí, quando é que a gente tem possíveis assíntotas verticais no gráfico de uma função? As possíveis assíntotas verticais. Geralmente as que têm quocientes, que são quocientes, algumas delas têm assíntotas verticais. Mas por quê? Isso, que são os pontos que não pertencem ao domínio da função. Então, por exemplo, a função 1 sobre x. X igual a zero não pertence ao domínio da função. Aí eu estudo os limites laterais quando x tende a zero. Limite pela esquerda, eu acho que essa aula vocês tiveram com o professor Leão. Né? Quando x tende a zero pela esquerda, quando x tende a zero pela direita. Se algum desses limites for para mais ou para menos infinito, significa que x igual a zero é uma assíntota vertical. E aí, para a gente esboçar o gráfico da função, a gente vai estudar as assíntotas horizontais possíveis, as verticais possíveis, crescimento e decrescimento, concavidade, que é o conteúdo da próxima aula, tá? Domínio, imagem, vamos fazer um monte de coisa e depois, com todo esse arcabouço de informações, a gente consegue esboçar o gráfico da função. É muito legal. Diga. Uhum. Sim, que era da tangente lá, né? Seno por cosseno, né? Sim. Aí ela é uma assíntota vertical. Por isso que ela é uma assíntota vertical, porque quando tu estuda o limite da função pela direita e pela esquerda do ponto, o limite ele vai para mais ou para menos infinito. Tanto faz, ou para mais ou para menos infinito, e qualquer um dos casos ela se torna uma assíntota vertical. Tá bom? Ok? Ficou claro, gente, para todo mundo essas ideias? Então é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Olha esse aqui, essa função. Mesma coisa, crescimento, decrescimento e possíveis... aliás, crescimento, decrescimento e extremos relativos. Tá? Então, só reforçando, quando a gente usar o teste da primeira derivada, a conclusão é que os pontos que a gente vai achar, os extremos, eles são extremos locais. Ponto. Pode ser que ele seja um extremo global? Pode, mas só pelo teste da primeira derivada eu não consigo concluir isso. Tá bom? Então, 2, 3, né? Exemplo 3. F de x igual a x sobre x quadrado mais 1. Tá? Vamos ver essa função aqui. Primeira coisa, derivar. Derivada dessa função. Derivada do quociente. Deriva a primeira, que dá 1, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 2x, sobre o quadrado da de baixo. Quadrado da segunda. Ao quadrado. Tá? Então, essa derivada vai ser igual a... isso aqui vai dar menos 2x quadrado. Então, aqui no numerador vai ficar 1 menos x quadrado, né? Porque menos 2x quadrado mais x quadrado dá menos x quadrado. Sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Gente,
Qual é o domínio dessa função aqui? Todos os reais, muito bem. Não tem nenhum valor que zere aí esse denominador. Ah, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Ok? Qual é o domínio dessa? Também todos os reais. Tá bom? Qual é o sinal desse denominador? Positivo. Aqui ele já era positivo, quando eu levo ao quadrado ele fica mais positivo ainda. Tá bom? Então, eu preciso estudar o sinal do denominador? Não. E não tem ponto que zere o denominador. Então, isso é excelente. Basta estudar o sinal do numerador. Tá bom? Então, pontos críticos iguala a função a zero. Então, isso aqui só vai dar zero quando o numerador der zero. Igual a zero. E, portanto, aqui eu tiro que x é igual a mais ou menos 1. Posso fazer logo direto assim? Porque o x quadrado passa para lá. Vou tirar mais ou menos a raiz, então fica mais ou menos 1. Tá bom? Sinal da derivada. Tem duas raízes, menos 1 e 1. Isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então ela faz assim agora, ó. Então aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela é negativa. Tá claro para todos? Como que isso se reflete para a função f? Para a função f isso significa que aqui ela decresce, aqui ela cresce e aqui ela decresce novamente. Tá? Então f é crescente em menos 1 a 1. F é decrescente em menos infinito a menos 1, união 1 a mais infinito. X igual a menos 1 é ponto de mínimo local pelo teste da primeira derivada. E x igual a 1 é máximo local pelo teste da primeira derivada. Tá claro? Tá bom? Então, olha como é fácil, né? Bem simples. Olha o gráfico dessa função. Nesse caso, essa função tem assíntota horizontal. Então, aqueles pontos que eram originalmente, pelo teste da primeira derivada, extremos locais, na verdade, eles são extremos globais. Eles são um ponto de máximo e de mínimo globais da função f. Mas pelo teste da primeira derivada não consigo concluir isso. Só estou concluindo isso porque eu estou olhando para o gráfico. E mais à frente, quando a gente fizer o estudo da função, a gente vai conseguir concluir isso. Tudo bem? Ok? Essa. Função raiz de x. Essa é curiosa. Ela é curiosa para a gente ver o seguinte, olha. Presta bastante atenção nessa. É o exemplo 4. F de x igual a raiz quadrada de x. Vamos tentar estudar o sinal da derivada. Tá? Derivada dessa função, derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Sim ou não? Qual é o ponto crítico dessa função? Zero, muito bem. X igual a zero. Por quê? Ele é o ponto que faz essa função zerar? Não, é o ponto onde essa função não existe. O domínio da derivada da f são todos os reais, com exceção do zero. O domínio da f são todos os reais positivos, né? Positivos. Domínio da f, todos os reais positivos. Tudo bem? Então aqui do zero em diante eu posso colocar qualquer um que eu consiga calcular a raiz quadrada. Aqui do zero, mas sem o zero em diante, eu posso colocar qualquer um aqui. Tá bom? Analise esse quociente. Qual é o sinal disso?
Para qualquer x que pertença ao domínio da derivada, qual é o sinal da derivada? Positivo. Isso aqui é sempre positivo, galera. Sempre positivo. Por quê? Meio é positivo. O resultado da raiz quadrada de alguma coisa é sempre positivo. Então, isso aqui sempre vai ser positivo. Então, quando eu for estudar o sinal da derivada, vai ficar assim, ó. Presta bem atenção. Aí, olha como é curioso. O sinal da derivada, o zero está no domínio dela? Não, então vou pôr a bolinha aberta. Ela é sempre positiva, mas o domínio dela é daqui para lá. Então ela é positiva daqui para cá. E daqui para cá? Daqui para cá não existe. Daqui para cá não tem domínio, não tem função. Tá? Como que isso vai se refletir para a função f? O zero está no domínio da função f? Tá, então aqui eu vou pôr a bolinha fechada. Crescente aqui. Domínio é só a galera daqui para lá, incluindo o zero agora. Então ela é crescente. Agora olha só que curioso. Eu posso usar o teste da primeira derivada nesse exemplo? O teste da primeira derivada serve para quê mesmo? Para saber se um certo ponto crítico, esse é um ponto crítico, x igual a zero é crítico. Tá? Esse é um ponto crítico. Então, o teste da primeira derivada serve para a gente verificar se um determinado ponto crítico é ponto de máximo ou de mínimo local da função. Certo? X igual a zero é um ponto crítico. Ele é máximo ou mínimo local da função? Eu posso usar o teste da primeira derivada para concluir isso? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o teste da primeira derivada me diz que se o ponto for crítico e o sinal da derivada passar de negativo para positivo, aí ele é mínimo, e de positivo para negativo, aí ele é máximo. Tem passagem do sinal da derivada aqui? Não, então não posso usar o teste da primeira derivada. A única coisa, olhando para esse esboço, que eu consigo afirmar é que essa função é crescente. Tudo bem? Não é possível usar o teste da primeira derivada nesse exemplo. Entretanto, como essa função é bem facinha, eu consigo dizer se esse ponto x igual a zero é máximo ou mínimo. E mais, eu consigo até dizer se ele é máximo ou mínimo global. Porque olha só, quanto que é f de x é igual a raiz de x, né? Quanto que é f de zero? É raiz de zero, que é zero, sim ou não? Mas o fato da derivada ser positiva daqui para cá, significa que a função é crescente aqui. Se ela é crescente, então, para qualquer x positivo, implica que f de x também é positivo. Também é maior que f de zero. Sim ou não? Né? A definição de crescente, função crescente, se um ponto x1 for maior que x2, então f de x1 é maior que f de x2. Tudo bem? Só que isso aqui é zero. Isso aqui é zero. O que isso significa então, gente? Que o ponto x igual a zero é ponto de quê? De mínimo. E de mínimo global ou local? Global. Porque para qualquer ponto depois do zero, a imagem desse ponto vai ser maior que a imagem do zero. E a imagem do zero é zero. Então, graficamente, o que vai acontecer é o seguinte: a imagem do zero é zero e depois ela só cresce. Eu não sei em termos de concavidade como é que vai ser o comportamento da curva. Mas na verdade a gente sabe que a raiz faz assim, né? Então, de fato, esse ponto x igual a zero é um ponto de mínimo global da função f. Então, tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente não consegue usar o teste da primeira derivada. Só vamos conseguir quando houver mudança de sinal em um certo ponto crítico da função. Quando não tiver mudança de sinal, não consigo usar o teste. Tá bom? Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui
Eu tirei esse exemplo lá do livro do Stuart. Tá? Olha só. O gráfico da derivada f' de uma função está representado abaixo. Em quais intervalos f é crescente e f é decrescente ou decrescente? Letra B. Em quais valores de x a função tem um mínimo ou um máximo local? Deixa eu desenhar esse gráfico aqui para eu fazer os rabiscos aqui no quadro, tá? Então, é lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, ela sai daqui, vem aqui, depois vem aqui, depois vem aqui, depois morre aqui. Que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Esse é o gráfico de qual função mesmo? É o gráfico da f, sim ou não? Não, da derivada da f. Esse é o gráfico da y igual a f' de x, derivada da f. A f eu não sei como é, tá? Mas da derivada, está aqui. 4. Tá bom? Letra A. O que eu quero saber na letra A? Eu quero saber onde f é crescente e onde f é decrescente. Na letra B, eu quero saber pontos de máximo local, e pontos de mínimo local. Tá bom? Vamos começar pela letra A. Olhem para o gráfico da derivada da função f e me digam os intervalos onde a f não é a derivada. Eu não quero que você olhe para esse gráfico e me diga onde essa função aqui é crescente. Não é isso que eu quero. Esse é o gráfico da derivada. Eu quero saber, olhando para o gráfico da derivada, onde a função original é crescente. Usem as definições que nós usamos. Nós demos o quê? 0 e 1, crescente? 0 e 1, o que mais? 3 a 5. União aqui, né? Será? Todo mundo concorda? Diga. Decrescente de 0 até 2, só aí? De 4, união, 4 até 6. Vamos ver. Vamos começar pelo crescente. Vocês concordam com o nosso amigo falou? Não? Sim? O que significa a função ser crescente em termos de derivada? A derivada tem que ser positiva. Esse é o gráfico da derivada. Onde esse gráfico é positivo? Aqui e aqui. Então está certo. Ele é crescente de 0 a 1 e decrescente de 3 a 5. Ficou claro? Observem. Não usei nada
Só a definição que a gente já tinha dado, não tem conta nenhuma. Parece que esse tipo de função, de questão, vocês sentem mais dificuldade, porque são funções que trabalham conceitos. Porque conta, a gente sabe fazer, né? Sabe fazer conta. Mas o conceito bem alicerçado, ali bem claro, às vezes é difícil, né? E vocês já viram que a minha prova ela é bastante conceitual, né? Até porque eu não gosto de ficar fazendo conta. Se eu não gosto que meus alunos fiquem fazendo muitas contas também, tá? Então, o conceito ele é o mais importante, porque conta, quando você estiver na sua profissão, o computador vai fazer por você. Mas você precisa conhecer aquilo para poder dar o comando para o computador executar. É isso que o engenheiro faz. Tá bom? Pensei que você queria falar. Então, aqui está ok. Vamos ver decrescente. É decrescente de 0 a 2? Para a função ser decrescente, o que tem que acontecer com a derivada? Tem que ser negativa. Ela é negativa de 0 a 2? Aí não. Ela é negativa de 1 a 3. 1 a 3. União 5 a 6. 5 a 6. Agora está ok. Ficou claro agora? Então, se você tiver o gráfico da derivada de uma função, você consegue dizer coisas sobre a função. Basta olhar onde a derivada é positiva e onde a derivada é negativa. Agora vamos para a letra B. Quais ou qual os pontos de máximo locais da função? X igual a 1 e x igual a 5. E o de mínimo? Só o 3? Tá, vamos ver. O teste da primeira derivada, ele me diz que um ponto é um ponto de máximo ou de mínimo local de uma função quando acontece o quê? Ele é máximo quando a derivada muda de positivo para negativo. Ele é máximo quando o sinal da derivada muda de positivo para negativo. E esse ponto é um ponto o que da função? Não, sim, mas originalmente, antes de eu olhar para o sinal, esse ponto ele é um ponto o que da função? É um ponto crítico da função, não é isso? O teste da primeira derivada diz assim: seja C um ponto crítico de F. Se o sinal da derivada mudar de positivo para negativo em C, então C é máximo local. Se o sinal da derivada mudar de negativo para positivo em C, então C é mínimo local. Não é isso que diz o teste? Tá? Originalmente ele é um ponto crítico. O que é ponto crítico de uma função? São os pontos onde a derivada se anula, é zero ou não existe. Essa derivada nesse intervalo, ela existe para todo mundo. Mas onde ela se anula? Ela se anula aqui, se anula aqui e se anula aqui. Só tenho esses 3 pontos críticos da função. Tá claro? Agora eu tenho que olhar a mudança de sinal neles. Bora começar pelo 1. A derivada, que é esse gráfico, mudou de positivo para... Então ele é máximo. Tá ok. No 3, ela mudou de negativo para... Então ele é mínimo. E no 5, mudou de positivo para negativo. Então é máximo. Ficou claro, gente, isso para vocês? Tá? Só usei os conceitos de crescimento, decrescimento, máximo e mínimo, nada mais. Tá bom? Pode ser que apareça algo assim na tua prova. Então estude. Tá? Um forte abraço e até semana que vem. Uma boa prova para vocês, sexta-feira, tá?